Reveste ela com toda a tua armadura santa, meu Senhor. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus, vai tirando todo cansaço, meu Senhor, toda dor, toda fadiga, renovando os ânimos e as forças da tua serva, Deus. Vai assim tirando, meu Senhor, toda enfermidade, meu Deus, todas as setas, meu Senhor, retaliações, palavras de maldição, vai desfazendo, vai quebrando as correntes, as setas, as cadeias, tudo aquilo que foi arquitetado contra a vida da tua serva, Pai, vai desfazendo, transformando, meu Senhor, tudo em bênção. Pai, vai cobrindo ela com teu santo manto, vai guardando a ela, a vida dela, da família dela, meu Deus. Vai assim, meu Senhor, acampando anjos, Pai, em volta do lar da tua serva. Meu Deus, continua sendo com ela, que eu abri da boca dela, não venha ser ela, meu Pai, mas sim, meu Senhor, o teu Espírito Santo. Mas, Senhor, usar a tua filha para falar não o que nós queremos, mas o que a tua igreja precisa, Deus. Que ela venha mais e mais a diminuir e o Senhor a crescer, meu Deus. Que ela venha assim assumir o teu Espírito Santo aparecer. Oh Pai, vai usando a tua filha como sempre vem usando, Pai. Com humildade, com simplicidade, mas com autoridade. Meu Deus, é o que eu te peço, Pai. E já te agradecendo, tomando posse da vitória em nome do teu Filho amado Jesus. E tudo que quanto assim vier a ser arquitetado contra a vida dela, meu Senhor, vai desfazendo, Pai, e vai dando vitória à tua ungida, meu Senhor. E todos que concordam e creem, diz... Glória a Deus. Amém, igreja? Só da mais igreja com a paz do Senhor? Primeiro culto de cura e libertação do ano de 2026. E eu e você, pela graça de Deus, estamos de pé. Porque Ele tem nos sustentado. E por isso eu e você estamos de pé. Porque quando eu e você estamos de pé, é aí que nós vamos seguir diante da vitória. Vamos caminhar para a vitória. Se eu e você não estivermos de pé, o inimigo, ele vai usar as armas dele contra a minha vida e a sua vida. Amém? Glória a Deus. Abram vossas Bíblias no Salmo 51. É um salmo bastante conhecido. Salmo 51. A tradução na minha Bíblia está como contrição e confissão de Davi. Salmo 51. E vamos estar fazendo menção dos versículos do 1 ao 5. Depois vamos pular para o 10, do 10 ao 12. Amém? Todos acharam? Para estarmos fazendo a leitura juntos. Porque quando eu e você lemos juntos, iremos entender o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite, juntos. Amém? Glória a Deus. Versículo 1 que diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e inconstatável ao julgar-me condenador.
Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu minha mãe. Pula para o versículo 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tiras de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a te obedecer. Amém? Senta dando glória a Deus. Esse Salmo 51 é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. Amém? Qual? Esse? Aleluia. Amém. É assim mesmo, ao vivo. Um salmo escrito pelo rei Davi. E no título da minha Bíblia fala que Davi escreveu este salmo quando ele pecou contra Deus, quando o profeta Natã foi à casa dele e tão somente entregar o recado de Deus, na qual seria a sentença dele por ter pecado diante do Senhor. Fala do pecado de quando ele tão somente se deitou com a esposa do amigo dele, Betseba, e ainda mandou matar o amigo general dele. Nós estamos falando que o rei Davi, ele pecou 2 vezes. Quando ele tão somente deitou-se com uma esposa que não era dele, ele entrou em fornicação, pecou contra o Senhor, com uma mulher casada e ainda mandou tirar a vida do inocente. Porque nessa história, nesse salmo, nesse pecado de Davi, o único inocente era o esposo dela, no qual ainda foi-lhe roubado a vida. Porque o rei Davi, para tentar esconder este pecado, tentar colocar debaixo do tapete, a ideia genial, achando ele, que ele teve foi tirar a vida do coitado, que não tinha nada a ver com o pecado dele. Mas ele achou mesmo que ele iria esconder de Deus. Do homem ele até poderia tentar esconder, como escondeu de alguns, mas de outros não. Mas de Deus, nem eu, nem você, e nem rei nenhum esconde pecado dele. Nós não escondemos pecado nenhum de Deus. E aí quando o profeta Natã vai na casa dele e dá um lindo recado, eu creio que neste momento, Davi ele se tremeu todo, até os pelos no corpo dele se arrepiou. Quando Deus mandou dizer que por causa do pecado que ele cometeu, a espada não iria sair de dentro do seu lar. Ou seja, Deus estava falando para Davi que o pecado que ele cometeu iria ter sérias consequências. Pastora, mas é um culto de cura e libertação. Peraí que nós vamos chegar lá. Porque para chegarmos a receber uma cura
necessário passarmos por um processo. E aí esse salmo, ele é muito lindo. Por que, pastora, que esse salmo é muito lindo? Porque é um salmo no qual Davi, ele coloca o seu rosto no pó e começa a confessar, a declarar ao Senhor o seu pecado. Ele começa a dizer ao Senhor que ele realmente pecou, nas minhas palavras, que ele realmente pecou, mas que ele se arrependeu. Mas para quem conhece a história do rei Davi, sabe que Deus não livrou ele de colher o que plantou. Sabe que aconteceu muitas tragédias dentro da casa da família de Davi, devido ao pecado dele. Aí você pode dizer, mas pastora, ele confessou, ele assumiu e ele se arrependeu. Sim, vai ser assim mesmo comigo e com você também. Mas Deus não vai nos livrar das consequências. Poxa, pastora, mas que Deus mau é esse? Ele não é mau. É para que eu e você não viemos repetir o pecado. Para quando eu e você pensarmos em pecar, lembrarmos da consequência. Lembrarmos que a mão de Deus, quando pesa sobre as nossas vidas, nem todos suportam, nem todos aguentam, nem todos estão preparados. E aí o salmista, ele começa a falar no versículo 1 que tem piedade de mim, ó Deus. Ele já vai pedindo piedade ao Senhor. Mas do versículo 1 ao versículo 3, Davi está se derramando, se declarando ao Senhor que ele se arrependeu. E o arrependimento, ele nos leva à cura, à libertação e uma restauração. Como assim, pastora? Eu e você não estamos escapes a neste mundo, a nesta terra, a pecarmos. Mas quando isso acontecer, é necessário que eu e você viemos reconhecer, assumir que erramos e pedir perdão ao Senhor. Mas o perdão não tem que ser de boca para fora, não. Tem que ser de coração. Porque Davi aqui, ele estava rasgando o coração dele para o Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor deixou ele colher as consequências do pecado. Porque todo pecado nas nossas vidas vai nos trazer uma consequência. E nem todos estão preparados para as consequências que vai vir sobre a vida. Mas, pastor, é um culto de cura e libertação. Mas é necessário que aquilo que você sabe que tem magoado o coração de Deus, aquilo que você tem deixado preso no seu coração, aquilo que você tem guardado achando que você é correto, é correta, que você tem a razão toda do mundo, é necessário fazer como o rei Davi, suplicar ao Senhor e confessar, e o mais importante, deixar. Não adianta confessar e não deixar. E aí o rei Davi, ele começa a receber todas as consequências do pecado dele. Mas esse salmo aqui, quando ele começa a relatar, a suplicar, ele não tem ideia do que vem sobre a vida dele. Ele não imagina o que vem sobre a vida dele. Pastora, mas esse salmo, quando a gente lê todinho, a gente vê que as palavras de Davi
Eram umas palavras do qual ele verdadeiramente se arrependeu. Percebe-se que realmente o arrependimento veio do coração e Deus não livrou, não. Porque é necessário recebermos as consequências de tudo que fazemos. E Deus deixa porque Ele nos ama. Como é que Deus vai nos curar? Como é que Deus vai nos libertar se nós temos algo em oculto? Se a nossa alma está gemendo por algo que está em oculto. Muitas das vezes a tua alma está gritando por algo que está em oculto e você nem enxerga. E você não tem nem o discernimento de enxergar, de perceber o que é que realmente está fazendo com que sua alma grite, com que sua alma venha gemer. É necessário que eu e você viemos assumir aquilo que verdadeiramente vem nos culpando, vem assim apertando a nossa mente, nos acusando. Eu falo a gente, porque eu não dou escape a isso, a errar. Eu não sou nenhuma santa. Eu estou, a qualquer momento, como qualquer um de vocês, também errar. Mas eu também sei reconhecer quando eu erro. Igreja, é início do ano. Hoje ainda estamos no 6º dia do ano. Imagine só, se você vai começar e continuar o ano da mesma forma que os outros anos. Imagine que você vai passar esse ano de 2026 lamentando, murmurando tudo que você lamentou e murmurou em 2025. É tempo de mudar. É tempo de mudar. E a mudança na minha vida e na sua vida só vai vir quando eu e você determinarmos que queremos essa mudança. Não adianta nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus ir até a você, se você não quer receber essa mudança, se você não quer essa mudança na sua vida. Tem que vir de nós. Nós temos que querer. Nós temos que determinar que queremos um ano diferente do outro. E é reconhecendo os nossos erros. Erro debaixo do tapete, pecado debaixo do tapete, nos leva ao inferno. Mas eu estou na igreja e estou indo todos os cultos, eu não perco nada, não adianta. Mas o que está ali, ó, debaixo do tapete, Jesus está bradando nesta noite. Ele está dizendo, tira. Aleluia. Arranca, que eu faço. Ele está dizendo, ó, o que está debaixo do tapete, o homem pode não ver, mas eu vejo. E o que o homem não fala, eu sempre digo, Deus revela. E Deus, Ele tem um carinho muito bonito por mim, por você. Ele quer ver cada um de nós naquele grande dia, como foi pregado aqui, o culto anterior no domingo. Ele quer ver eu e você naquele grande dia entrar no céu. Mas se tiver alguma bagagem que não agrada ao Senhor debaixo do tapete, não tem como haver uma cura e nenhuma libertação. É abrir a boca
é colocar para fora, é vomitar mesmo. No popular é vomitar. Você sabe por quê? Eu sempre falo aqui, o mundo espiritual é sensível. E quando Davi ele abre a boca, no versículo 10, ele pede para limpar o coração dele, imagine aí. Ele sabe que aquele coração dele estava imundo. Ele estava reconhecendo que aquele coração dele estava podre. E aí ele reconhece e pede ao Senhor para limpar. Limpar. Porque quando ele pede para limpar o coração, ao mesmo tempo ele está pedindo para que o Espírito Santo habite nele. E o que é que ele nos dá a entender? Que se o coração estiver sujo, o Espírito do Deus, do Senhor, não vai habitar. Quando ele fala assim, ó, versículo 10, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabe que com aquele coração que ele pecou perante ao Senhor, o Espírito Santo fez o quê? Se afastou. E ele reconhece a importância do Espírito Santo na vida dele. Ele sabe que aonde ele chegou a ser rei, a receber uma coroa, não foi por ele, não foi por causa dele, não foi com as forças dele, e sim com a ajuda de Deus. A cada batalha que ele estava, ele reconhece que o Espírito Santo estava ali do lado dele, estava conduzindo aquelas espadas na mão dele em cada guerra, em cada lugar que ele vencia uma guerra, ele reconhece. Ou seja, se eu e você não reconhecer verdadeiramente o que é o Espírito Santo nas nossas vidas, como é que vamos receber uma cura e uma libertação? Como é que você quer receber uma cura e uma libertação se você não tem apreço, se você não sabe a importância do Espírito Santo? E Davi aqui, ó, quando ele pede para limpar o coração dele, ele sabe que aquele coração que ele pecou, da forma que estava, o Espírito Santo não estava mais com ele. O Espírito do Senhor já tinha se afastado dele. E comigo e com você não é diferente. O Senhor, ele se afasta. O Senhor, ele tão somente se afasta e observa até onde vamos. E aos poucos vai começando a entrar uma frieza e você não sabe o porquê. Às vezes a cegueira espiritual, ela está tão grande que você não consegue enxergar. E o mais interessante, uma das partes mais interessantes que eu achei, é que Davi, ele não diz a culpa, perdoa, Senhor, porque eu pequei por causa de Betseba. Não foi eu fui por causa dela. Ela que me sensualizou, ela que me levou a pecar. Não. Ele assume que ele pecou. E quantas das vezes os nossos erros nós queremos jogar por... É assumir, igreja. Independente do que seja, quando eu e você assumimos que estamos errando e pecando perante ao Senhor, Ele tem misericórdia. E Davi, ele não colocava a culpa em ninguém. Ele assumia. Nós não lemos todos os versículos, mas se você for ler todos os versículos do Salmo 51, você vai ver que Davi, ele pede por ele. Ele roga por ele, porque ele assume que ele quem pecou. Ninguém levou ele a pecar. Ele não coloca a culpa nela. Ele assume. E é assim que devemos agir.
já que precisamos de uma cura e de uma libertação. Como eu sempre falo, todos os dias precisamos ser curados e ser libertos. Todos os dias precisando matar um leão, um gigante, derrubar um gigante, para ficarmos de pé. E no versículo 11, ele fala, ele reconhece que sem Deus ele não é nada. E ele também, ele exalta o Senhor. Aí tem gente, eu vejo gente lá fora que peca e depois ainda fica querendo colocar a culpa em Deus. Tipo, parecendo que Deus pegou na mão, vem aqui, vai lá, pegue que eu estou te mandando. Ainda quer culpar Deus, porque fala, porque Deus permitiu eu pecar. Imagina aí, a vontade foi tua. Ele concedeu a tua vontade no teu coração. Porque tem pessoas que mesmo que Deus apareça assim na frente, mande um anjo descer e falar, oi, conserta, senão a minha mão vai descer sobre você, senão as minhas mãos vai descer sobre o teu lar. E ainda tem pessoas que nem ignoram. E aí quando vem a consequência, aí pede socorro aqui, pede socorro acolá. Não tem estrutura. Tem pessoas que começam a surtar, entram em depressão, síndrome do pânico. E ali, ó, a alma gritando, a mente, o coração. E aí vem um espírito de opressão na mente e não sabe o que é. Mas muitas das vezes sabe, mas não quer reconhecer. E no versículo 12, ele está disposto. Vamos ler. Deixa eu ler o versículo 12. Fala assim, ó. Restitui em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Você sabe o que Davi está querendo dizer? Você sabe o que é que Davi está querendo falar ali com o Senhor? Que ele agora está disposto a obedecer. Porque quando ele estava pecando, ele sabia que ele estava pecando. Ele não foi nenhum ingênuo, ele sabia o que estava fazendo. Mas ele pede ao Senhor um espírito que ajude ele a obedecer, a ser obediente ao Senhor e não ceder às vontades do que da carne dele. E comigo e com você não é diferente. Se eu e você não pedirmos ao Senhor que venha nos fortalecer todos os dias, nos dar a direção do que é certo, nós acabamos pecando. Se eu e você não pedir direção ao Espírito Santo, nós vamos desobedecer ao Senhor. Aí por isso que ele fala no versículo 12, ele pede ao Senhor um espírito que o ajude a obedecê-lo. Obediência. Obedecer é melhor do que remediar. Obedecer é melhor do que pecar. Obedecer nos leva para o céu. Pecar nos leva para o inferno. Obedecer nos traz paz. Obedecer nos traz alegria. Obedecer nos traz a cobertura divina. Obedecer vai ajudar eu e você a ganhar almas e vidas para o reino de Deus. O pecado, ele só vai a cada dia afundar a mim e a você. E o salmista aqui, ó, ele reconheceu, ele sabia o que ele tinha feito. Em momento nenhum, ele quis colocar a responsabilidade dele em ninguém. Ele assumiu o que ele fez. Mas ele clama ao Senhor pedindo misericórdia. Ele clama ao Senhor
pedindo para que o Senhor venha assim tirar aquele coração dele que pecou e colocar um novo coração. Mas Deus pode fazer isso, Jesus pode fazer isso, pode sim. Ele pode tirar aquele coração que está carregando e guardando mágoas do passado. Ele pode pegar esse coração que ainda está no passado e fazer tudo novo. Deus, Ele tem essa capacidade. Mas para Ele fazer isso depende de cada um de nós. Não é de Deus, é de nós. Deus está com as mãos estendidas para mim e para você, mas se o nosso coração estiver disposto a aceitar, a receber a mudança, a receber um novo coração. Porque eu vou dizer uma coisa, viu, igreja? Ultimamente, as pessoas estão deixando que aquilo que pulsa ruim dentro da gente resplandecer, ao invés de absorver o que Deus tem ensinado a mim e a você, está guardado. Muitos estão guardando, deixando lá no cantinho, e aquilo que o coração está pulsando de ruim é o que está resplandecendo sobre as nossas vidas. Está sendo ao contrário. Aquilo que Deus ensina a mim e a você na palavra dele é o que deve resplandecer sobre as nossas vidas. É aquilo que ele nos ensina. Mas tem coração que ainda abre a boca e diz: nasceu assim, que vai continuar assim. E como é que vai acontecer a cura e a libertação? É um culto de cura e libertação. E Davi estava pedindo cura na alma dele. Ele sabia que ele tinha pecado. E a consequência do pecado, a alma dele já estava doente. Almas doentes. E como vai receber libertação? Como vai receber cura? Se a alma está adoecida. E no versículo 19, é um versículo chave, a gente não leu. Mas quando eu li, eu disse: Deus, esse versículo, ele fecha o Salmo 51. Porque ele diz assim, ó: então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E no novilho serão oferecidos sobre o teu altar. Você sabe o que aqui Davi está dizendo? Ele tinha consciente, ele estava consciente que Deus não estava recebendo mais nenhuma oferta dele. Porque ele tinha pecado. Você sabe o que é que o versículo 19 quer dizer para mim e para você? Não adianta estar pecando, não adianta estar tendo atitudes erradas e vir para o altar oferecer nada ao Senhor. Porque eu lamento lhe dizer, o Senhor não está recebendo. Coração amargurados, coração preso ao passado, e depois vem aqui na frente entregar oferta, novilho, seja lá o que for ao Senhor, ele não está recebendo. E Davi, ele reconhecia, quando ele escreve esse versículo 19, ele está dizendo assim ao Senhor: ó, me perdoa e passa a receber minhas ofertas. Ele está suplicando ao Senhor, ele está clamando ao Senhor que passe a receber as ofertas do novilho dele. E comigo e com você não é diferente. Não adianta nós estarmos ouvindo palavras para apacentar as nossas vontades erradas, porque naquele grande dia não vai ficar. Não adianta, igreja. A realidade a ser pregada é o que a Bíblia nos ensina.
Ah, pastora, mas é uma palavra dura. Mas é a realidade do que a Bíblia ensina, do que Deus está nos ensinando. O pecado que é a facilidade. Tudo que é fácil, quando você for ver lá, tem um dedo do pecado. Lhe levar a pecar. Tem uma facilidade tão grande que você vai estar ali pecando e não está enxergando que está pecando. Mas, ó, o importante de tudo é fazer como, ó, salmista. Reconhecer. Se arrepender. Reconhecer. É uma palavra muito pesada para muitos. Infelizmente. Eu costumo dizer que o justo não se justifica. Quem justifica é Deus. Quem anda se justificando é o errado. O certo que justifica é Deus. Então, para que vai ficar batendo boca? Para que vai estar, como me disse, para que vai estar com indiretas em status, no Zap, Instagram, seja lá o que for? Não precisa. Porque é Deus que vai nos justificar. Não adianta ficar apontando o pecado do outro e esquecendo a venda dos nossos olhos. Primeiramente temos que nos examinar. É muito fácil apontar o outro e esquecer de quê? De nos examinar. Como é que está a nossa vida? Será que está correto? Como é que está a nossa atitude? Será que está correto? Mas o salmista, ele assumiu. Não ficou livre da colheita. Não. Mas ele reconheceu. Ele precisava ter um coração que estivesse bem com Deus. Não era com o homem. Não era com o profeta. Era com Deus. E aquilo ali começou a incomodar ele, porque ele sabe que o coração dele já não era mais o mesmo voltado para Deus. Já não estava da forma que Deus sempre quis e sempre quer que eu e você estejamos com o coração limpo. Larga o passado lá fora. Entra ano e sai ano e tem pessoas que continuam carregando, continuam levando o passado, o peso do passado, o peso daquilo que lhe feriu, o peso daquilo que lhe machucou, o peso daquilo que lhe trouxe tristeza, o peso daquilo que magoou a sua alma, o peso daquilo que adoeceu a sua alma. E uma alma adoecida, um coração adoecido, aonde ele estiver, ali também vai estar acompanhando. O lugar que tiver, o lugar que habitar, vai estar pesado. Porque está carregando consigo. É chegado o momento de deixar para trás, de chamar o Senhor de uma particularidade. Eu falo uma particularidade numa oração. E pedir ao Senhor forças para que venha libertar daquilo que não tem agradado a Ele. Que venha lhe libertar de todas as transgressões. Porque é isso que eu e você temos que abrir a boca para o Senhor e pedir. Porque quando eu e você pedimos isso ao Senhor, Ele ouve. Aos poucos Ele vai lapidando. Aos poucos Ele vai mudando. E aí você tem uma peleja dentro do seu lar. Alguém para curar, para libertar. Como? Se você está com o coração pesado. Se você está com o coração sujo. Para pedir algo ao Senhor, primeiramente ele está limpo. Aquele milagre que nós estamos buscando, pedindo a Ele, primeiro nos limpamos, para depois pedir a Ele. Não vai ser de qualquer jeito, não. Deus, Ele precisa ver, ó, o nosso coração limpo. Porque quando colocamos o nosso coração disponível para o Senhor,
que é o que Davi fez. As cadeias são quebradas das nossas vidas. Aquilo que está amarrado, aquilo que está trancado sobre as nossas vidas vão se abrir, vão se desfazer. É um culto de cura e libertação. E como é que você veio para cá hoje? Você veio disposto a ser ouvinte, telespectador? Você veio disposto ao quê? A buscar a presença dEle? Primeiramente, render um culto de adoração a Ele. E quando Ele vê o nosso culto no nosso coração, ninguém precisa tocar nem em mim, nem em você, porque Ele vai agir, Ele vai fazer. É o desejo, é desejar, almejar a presença de Deus, almejar o Espírito Santo e guardar como uma joia preciosa. Porque Davi, ele sentiu na pele o que é Deus mandar o profeta ir lá e falar a consequência do pecado dele. Davi, ele sentiu na pele o que foi desobedecer à vontade de Deus. E nós estamos nessa terra para isso. Fazer a vontade de Deus. Porque a vontade do maligno já tem muita gente fazendo. Eu e você não temos que querer ser mais um, não. Não. Nós temos que ser da classe. Nós temos que ser daquele povo escolhido de Deus para fazermos a diferença e ganhar almas e vida para o reino. Porque quando a sua alma está em paz, o seu coração e a sua mente, meu filho, o diabo ele pensa 10 vezes em tocar em você. Mas vai ter situações que Deus vai permitir. Mas é tudo amadurecimento para nossas vidas. Nada é para a morte, é para amadurecer o nosso caráter, o nosso eu, a nós mesmos e a mais ninguém. Mudar é nós. Primeiramente, vai mudar eu, para depois eu ser um instrumento na mão de Deus para mudar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a ser mudadas se querer também, porque Deus ele não vai invadir. Deus ele não vai invadir nem a minha vida nem a sua vida se nós não permitirmos que Ele entre, faça morada, faça uma mudança, restaure a nossa vida, restaure a nossa alma, que por algum deslize foi parar na mão de Satanás. É querer, é determinar. Amém, igreja? Fica de pé, igreja. Olha, Michelle, louvor.